Deus abençoe em nome de Jesus. A todos os obreiros, me perdoe não saber os vossos nomes, mas daqui se principia uma grande amizade em nome de Jesus. Eu não faço agendas, eu faço amizades. Então, tem muito pregador que gosta de fazer agenda, eu faço amigos, eu gosto de fazer amizades. Eu estou muito feliz, em poder estar aqui, que o Senhor nosso Deus me use para a sua graça. Eu vim sem a minha esposa, porque ela está grávida de 6 meses, vamos aí para o 3º filho, é homem agora, viu, irmão? A Bolsa Família a gente só vai aumentar. Enquanto não estiver pagando 1.000, eu não paro, viu, irmão? Deus é bom, estou aí avançando aí, viu? Ou o Lula sai ou deixa ele liso, viu, irmão? Deus é bom, estou feliz. Obrigado, pastor. Deus abençoe em nome de Jesus, viu? Os irmãos gostam, viu, irmão? Já vi que o negócio aqui vai ser forte. Que quando a igreja acha graça é porque o negócio é bom, né? Tô vendo aqui o Miguelzinho louvando. Miguel, né? O nome dele? Daniel, né? Que era Miguel, o nome do menino, irmão, o Douglas. A culpa é do Douglas, viu, Daniel? Daniel é uma benção, né, irmão? Que benção. Quem chegar no culto se achando pequeno e ver o Daniel cantando, já fica feliz, né? Eu sou grande, né? Tremendo a voz do menino, viu, irmão? Mansão, desenvoltura, não é amarrado, né? Tem criança que quanto mais escondida fica do altar, melhor, né? Tem gente que já é velho, barbado e passa o culto todo com os olhos fechados, pregando e cantando. Ainda diz ao povo, não olhe para mim não, e vamos olhar para onde, né? Se quem está cantando e pregando é ele, a gente vai olhar para onde? Então que Deus abençoe o Daniel, em nome de Jesus. Cadê ele? Deus abençoe, vai, tá ali, vai, pula aí, varão. Glória a Deus. Capítulo de número 12, amados, verso 1. Amém? Ocorreu que por esse tempo o rei Herodes estendeu as mãos para maltratar alguns da igreja e matou à espada Tiago, irmão de João. E como viu que isso agradara aos judeus, prendeu também a Pedro. Eram então os dias dos pães asmos. E depois de o haver detido, lançou-o na prisão e o entregou à guarda de 4 quartetos de soldados, planejando apresentá-lo ao povo após a Páscoa. Pedro foi, portanto, mantido na prisão, mas a igreja orava sem cessar a Deus por ele. E na mesma noite em que Herodes estava para apresentá-lo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas em frente à porta guardavam a prisão. E eis que lhe sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz brilhou na prisão, e tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E as correntes lhe caíram das mãos. E disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E assim fez. E disse-lhe também: lança teu manto sobre ti e segue-me. E saiu e o seguiu. E não sabia se era verdade o que estava sendo feito pelo anjo, crendo que estava tendo uma visão. Depois de passarem a primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesmo. E saíram, e percorreram uma rua, e logo em seguida o anjo se apartou dele. E depois de cair em si, Pedro disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu tinha por certo. E depois de ponderar essas coisas, foi à casa de Maria, mãe de João, de cognome Marcos, onde muitos estavam reunidos em oração. E depois que Pedro bateu ao pórtico da porta, uma donzela chamada Rode saiu para ouvir quem era. E ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, não abriu a porta, mas correu para dentro e anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: tu estás fora de ti. Mas ela continuava a afirmar que era verdade. Então diziam: é o anjo dele. Mas Pedro continuou a... E depois de abrir a porta e o verem, ficaram impressionados. Sente, glorificando a Jesus. Glória a Deus. Me ajuda aí, serva. Deus te abençoe, viu? Depois eu te dou um pix.
Mentira, eu estou liso, irmão. Paguei o terno do pastor. Queridos, o livro dos Atos dos Apóstolos, ele é conhecido como o livro histórico deste período neotestamentário, porque ele narra a história da igreja. Ele nos mostra o momento em que os primeiros pilares da igreja foram sendo erguidos. Nos mostra como a igreja se estruturou desde os seus alicerces, começando pelos primeiros crentes da igreja conhecida por nós como igreja primitiva. Vale ressaltar aos irmãos que essa história contada da igreja nos mostra que a ideia que nós temos de igreja, templo, ainda nem existia nesta época. Os irmãos se reuniam de casa em casa. Ali eles cultuavam, eles oravam, eles louvavam, eles clamavam a Deus. O livro dos Atos dos Apóstolos, ele também é conhecido como Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o principal protagonista deste período neotestamentário. É por meio do Espírito Santo que os apóstolos começam a exercer o seu ministério, a exercer a vocação para a qual foram chamados. Ele também é conhecido como o quinto evangelho, porque ele dá continuidade ao ministério profético de Jesus pela vida dos apóstolos. E é por esta razão que este livro é conhecido como Atos dos Apóstolos, porque agora é a vez dos apóstolos. Vale lembrar aos irmãos que antes que o Espírito Santo descesse sobre eles, eles estavam trancafiados em casa, com medo dos judeus, porque tinham medo de pregar. E isso porque o Espírito Santo ainda não lhes havia sido dado, como a promessa que Joel havia feito. Mas em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos e ali os apóstolos de Jesus receberam o Espírito Santo e passaram a pregar a palavra com ousadia, a anunciar o Evangelho. Este livro é marcado por conversões. Ele é o livro das conversões, porque aqui, quando observamos no capítulo 2, nós temos a conversão de 3.000 almas que se renderam a Jesus após a primeira pregação de Pedro. Eles gritavam e diziam: que faremos, varões galileus? E Pedro disse em Atos 3:19: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. O arrependimento era necessário e o povo caiu em arrependimento, confessou a Cristo naquele dia e 3.000 almas foram salvas. Este número de 3.000 almas salta para 5.000 após a segunda pregação. E na terceira pregação de Pedro, este número de 5 já era 8.000 almas. 8.000 almas reunidas em Jerusalém, com 3 mensagens que Pedro, um analfabeto, havia pregado, mas cheio do Espírito Santo, anunciava a palavra de Deus com ousadia. Nós temos também no capítulo de número 3, a conversão daquele coxo que ficava à porta formosa, mendigando. Quando encontrou com Pedro e João, indo para a oração, eles disseram a palavra, que é uma palavra de força, que nós usamos hoje: levanta e anda. E aquele homem entrou no templo, saltando, pulando, louvando a Deus. Isso nos mostra que ele converteu-se ao Senhor. Nós temos também no capítulo 8, a conversão dos samaritanos, que esta porta havia sido aberta por Jesus em João capítulo 4, uma guerra de aproximadamente 700 anos, desde o primeiro livro dos reis, no capítulo 12, quando Roboão não quis aceitar a proposta que o povo fez a ele. Então ele decidiu se endurecer, não reduzindo os impostos. A nação se dividiu, 2 tribos foram para o sul, 10 foram para o norte. Essas tribos que foram para o norte misturaram-se com os assírios e tornaram-se os samaritanos. Tempos depois, quando Judá é levado ao cativeiro, e ali fica por 70 anos, saindo do cativeiro, em Esdras capítulo de número 4, os samaritanos se aproximam dos judeus e pedem que eles deixem, que eles também ajudem a reconstruir o templo.
templo, mas os judeus negam, e é aí que começa a guerra. E quando Jesus encontra essa mulher no poço de Jacó, lá em Samaria, ele conversa com ela e lhe apresenta a salvação. Observe que no poço tem Jesus com sede, a mulher indo buscar água com sede, e a mensagem termina: nem Jesus bebe água e nem ela bebe água, porque Jesus tinha sede de alma e ela tinha sede de salvação. A porta foi aberta em Samaria, e em Atos capítulo de número 8, Filipe, acompanhado dos pentecostais avivados pelo Espírito Santo, em Atos 2, invadem Samaria, anunciam a palavra, e muitos samaritanos se convertem a Jesus. Ainda no capítulo 8, nós temos a conversão do eunuco, que veio da Etiópia ouvir a palavra de Deus em Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, naquela noite o pregador pregou Isaías 53, dizendo que ele havia sido levado como ovelha ao matadouro. Porém, o eunuco vinha em sua carruagem se perguntando de quem ele fala, é dele ou de alguém? Porque o pregador da noite não fez hermenêutica, o pregador da noite não fez exegese. Ele pregou e não explicou, ele só leu, ele só falou, mas não explicou. E quem ouviu saiu se perguntando de quem o texto fala. E o Espírito Santo tomou Filipe e disse: acompanha essa carruagem. Tem alguém aí querendo saber quem eu sou? Quando Filipe acompanha, Filipe começa a anunciar e apresentar a Cristo para ele. Ele já se sente inundado da graça de Deus. Olha para a água e diz: o que me impede de ser batizado? Tem água ali. E naquele dia o eunuco foi batizado porque creu no Senhor. Em Atos 9 temos a conversão milagrosa e poderosa de Saulo de Tarso, que inspirava maldade contra a igreja, quando foi surpreendido por Jesus ao caminho de Damasco, com ira contra o povo, e todos que ele encontrassem da seita caminho, ele ia levar preso e açoitar. Mas Jesus o barra, Jesus o trava, Jesus o neutraliza no caminho de Damasco, dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E quando ele cai no chão, ele diz: quem és, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. E Saulo se converte. É interessante que quando Saulo se converte, ele faz algo natural de todo mundo que se converte, que quer ser pregador. Porque quem se converte e quer ser pregador faz que nem Paulo. Paulo, assim que ele se converte, ele corre para Damasco. E quando ele quer pregar em Damasco, os irmãos: não, aqui ele não prega não, eu tenho medo dele, aqui não. Aí ele vai para a Arábia, chega na Arábia, prega, ninguém quer ele lá, sai daqui. Vai para Jerusalém, Jerusalém vão me querer, ninguém quis, sai daqui, doido. Tentou em Damasco, tentou nas redores da Arábia, foi para Jerusalém, ninguém quis ouvir. Ele falou: eu vou para Tarso, vou para casa. E Paulo fica 14 anos sumido. Não é que ninguém queria Paulo, é porque o tempo de Paulo não chegou. Capítulo 11 do livro de Atos, o Senhor diz a Barnabé: vai buscar Saulo. Barnabé chega em Tarso, procura Saulo em todo lugar, e quando encontra, os irmãos dizem: eita, pregador, todo mundo recebeu. Entenda, quando o tempo de Deus chega, todo mundo recebe. Quando o tempo de Deus chega, todo mundo aceita. Chegou um tempo do meu ministério que eu dizia para mim mesmo: por que quando eu prego no lugar o povo diz que é benção, diz que é forte, mas não me chama mais? Hoje eu entendo, lendo essa palavra, é porque o tempo não havia chegado. Você pode ter uma boa mensagem, pode cantar bem, pode pular bonito, pode fazer, pode ter dons, mas se o tempo de Deus não tiver chegado, Deus vai mandar você para Tarso, costurar tenda, trabalhar e viver sua vida até o dia que Ele te chamar. Por quê, pastor? Porque entre a promessa que Deus faz e a promessa que Deus cumpre, existe algo chamado Kairos, tempo de Deus. Quem não entende o tempo de Deus da chamada, fica doido e desiste. Nós temos no capítulo 10 a conversão de Cornélio e toda a sua família. A conversão de Cornélio é interessante porque isso quebra um protocolo de gente que diz que não precisa de igreja, não precisa de pastor, e quebra a cara daqueles de 1 Coríntios 3 que diziam: nós somos de Cristo. Porque Cornélio era um homem piedoso, orava, jejuava, dava esmola, e os soldados chamavam ele de homem de Deus. A família orava, ele colocava a família inteira na mesa para orar. E o anjo apareceu para ele e falou: Cornélio, manda chamar Pedro, porque as tuas orações e a tua esmola chegou diante de Deus. O anjo não botou a mão na cabeça dele e falou: diga assim comigo, eu aceito
Jesus como Senhor e Salvador. O anjo não apresentou o evangelho a Cornélio. O anjo não pregou para Cornélio, porque pregar não é trabalho de anjo, pregar é trabalho da igreja. Não, você está aí, irmão? O anjo não pregou. Quem mandou buscar Pedro? Busca Pedro. E quando Pedro chegou, anunciou o evangelho, a família de Cornélio inteira foi batizada pelo Espírito Santo. Pedro deu um pulo para trás e disse: agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro viu um monte de gente que ele odiava falando em línguas. Já pensou, irmão, a cara daqueles que diziam: aí, cadê o cemitério? Vendo você pregar hoje no YouTube. Aquele povo que isso aí não vale nada, vendo você hoje nas redes sociais chorando com a mão estendida, dando glória a Deus. Pedro viu o povo que ele viu num lençol, só animais impuros. Eu não como coisa impura. E quando chegou lá, aqueles animais representavam a família de Cornélio que ele ia ver. Não diga que é impuro que eu santifiquei. Um grande avivamento nos espera, igreja. O livro dos Atos dos Apóstolos é marcado por conversões. E nós temos aqui a igreja vivenciando um período de grande avivamento. E é comum. E há quem olhe para essa igreja e diga: essa igreja não tinha problemas. E é por isso que sempre que, aproveitando que nós estamos na escola bíblica, está falando sobre a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Quando olhamos para a igreja de Jerusalém, a gente não vê problemas. Quando olhamos para Atos 2, o povo comendo pizza junto, macarronada junto, partia o pão de casa em casa. Em cada homem havia temor. Temor de Deus não é medo de Deus, é respeito e reverência. Em cada alma havia temor. Homens vendiam propriedades para repartir o dinheiro para aqueles que tinham necessidade. Mas vem a parte em que mostra viúvas e órfãos brigando pela atenção dos apóstolos. Vem um momento em que Barnabé vai fazer uma oferta no altar. Ananias e Safira sentem inveja da oferta. Vamos vender o terreno e vamos ofertar também. Só que Barnabé ofertou com o coração. Eles ofertaram para sair no cartaz. Barnabé ofertou para ver a obra crescer. Eles ofertaram para o nome deles crescer. Lembra do que diz lá o Salmo de número 24? Quem habitará no teu santo monte? Limpo de mão e puro de coração. Limpo de mão é o que eu faço, puro de coração é o que eu sou. Entre o que eu faço e o que eu sou, se um fazer uma coisa e o outro ser outra, dá errado. Eu tenho que fazer o que eu sou. As mãos fazem algo, mas eu não sou o que eu faço. Deus não recebe. Deus não aceita culto de quem entrega com a mão e o coração não queria dar. Ananias chegou, vendeu o terreno, e quando chegou disse a Pedro: ó, vendimos por tanto. O Espírito Santo já tinha chegado lá e dito: ó, tá vindo um camarada aí que ao invés de dar o dízimo, vai dar 5%. O Espírito Santo não é fuxiqueiro, mas ele deixa atento todo mundo que serve a ele. Quem está coladinho no Espírito Santo não fica decepcionado com ninguém. Ah, eu emprestei meu cartão, não pagou. Se tivesse com o Espírito Santo, você não ia se decepcionar. Não tinha emprestado. Ah, eu dei roupa, paguei água, paguei luz e falou mal de mim. Chorou, doeu, magoou, porque você não estava colado no Espírito Santo. Se tivesse, ele ia lhe dizer: não dê não, que aí é coisa. Lá vem Ananias e Safira. Ananias morre. De repente lá vem Safira com as unhas trigel, salto alto, cabelo liso, gastando o dinheiro do terreno. Quando Pedro olhou e disse: morreu. Sabe o que eu estou dizendo para você? Que não adianta. Quando a igreja estava vivendo esse período de avivamento, não adiantava enganar ninguém. O Senhor estava presente no meio do povo, vivo. A Bíblia diz que Deus ia acrescentando à igreja os que iam sendo salvos. Deus presencialmente separava todo dia quem ia sendo salvo. Período de avivamento, o povo estava vivo. 4 palavras definem essa época aqui. A primeira palavra é a koinonia, que é a comunhão. A igreja tinha comunhão. Não era só um grupo, não era só os mais queridos, não era só os mais chegados. Vamos esperar todo mundo sair para nós comer. Vou nem entrar aqui para não fazer raiva a ninguém, mas a igreja tinha comunhão com todos. Não tinha esse negócio de grupo seleto. Todo mundo era todo mundo.
A segunda palavra é a diaconia. Toda a igreja servir. Não, quem é para servir é o diácono. Toda a igreja serve. A terceira palavra é a querigma. Toda a igreja pregava. Não, pregar é trabalho do pastor. Toda a igreja prega. A ordem dele foi para todos: ide e pregai. Ah, mas eu não sei pregar em púlpito. Eu sei. Mas quem não sabe pregar em púlpito, sabe pregar na empresa, sabe pregar na escola, sabe pregar na rua, sabe pregar nas redes sociais. Biquinho sabe fazer na rede social, agora pregar não sabe. Deus está dizendo: eu te dei autoridade, eu te dei unção, eu te dei graça, e eu sei que você sabe pregar. Abandone a vergonha e faça a minha obra. No chuveiro você canta que é um sabiá. Por que aqui em cima você fica se tremendo? Deus quer lhe usar, irmã. Deus quer lhe usar, irmão. Deus quer que você faça aqui a mesma coisa que você faz tomando banho. Tomando banho você parece a Chile Cavalhais. Aí quando chega aqui, Alcione. Pastor é uma benção. A quarta palavra é a martúria, testemunho, vem de mártires, martúria, testemunho. Toda igreja testemunhava. Toda igreja, a igreja tinha comunhão, a igreja pregava, a igreja servia e a igreja testemunhava. Isso é trabalho, isso é DNA, isso toda igreja faz. Isso está entrelaçado no sangue, na alma, no corpo da igreja. Exceto em membros amputados. Membros amputados não circulam sangue, por isso estão inaptos a fazer isso. Mas quem está no corpo faz. Mas acredite, existem na igreja membros amputados, estão fora do corpo. Existem atas que estão pretas, mas não caem do pé. Já viu, né? A ata, ela fica preta, seca todinha, mas não cai. Para outra não nascer no canto. Tem gente na igreja que está assim. E hoje é noite de Deus te renovar. Hoje é noite de Deus te encher, de Deus enxertar o DNA da igreja na tua vida. Lembra quando você aceitou Jesus e tivesse 3 montes do dia, você ia. Você estava no ciclo de oração, você estava no clamor do meio-dia, você lia a Bíblia, você orava direto, seu joelho era preto, a marca já está sumindo, Mary Kay, porque você não quer mais dobrar o joelho. Agora bota chinelo, bota travesseiro. Se no ciclo de oração alguém passar mais de meia hora orando, você já começa a esticar o joelho e a abrir os olhos e orar pelas brechinhas da cadeira. Nós estamos vivendo um período onde Deus está prestes a derramar um avivamento. E quando eu falo de avivamento, eu falo de pressão. Porque Deus levantou Saulo para perseguir a igreja, para açoitar a igreja. E quando a igreja apanhou, ela cresceu. A igreja apanhou em Jerusalém, invadiu Roma. E lá tinha 5 igrejas em Roma. 5 pontos de pregação que Paulo fala lá em Romanos, capítulo 16. Os da casa de Olímpia, da casa de Priscila e Áquila. Quando a igreja apanha, ela cresce. Quando a igreja é perseguida, ela ganha gosto pelo negócio. Quando a porta fecha, quando a doença chega, quando os amigos deixam, quando perde coisas. Perceba, durante o período bíblico inteiro do Antigo Testamento, o povo só voltava para Deus quando Deus tomava, quando Deus tirava, quando Deus adoecia ou entregava-os nas mãos dos inimigos. E o povo está vivendo esse período. Mas sempre neste período de comunhão, de pregação, de testemunho, de serviço, há pessoas que não gostam. E a igreja está vivendo esse período, e os judeus não estão contentes. Observe os irmãos que durante o Antigo Testamento, toda a perseguição promovida contra os judeus vinha dos antissemitas, que eram contra Sem, filho de Noé. Dali veio os hebreus, veio o povo de Deus, veio de lá, da linhagem de Sem. Mas quando olha para o Novo Testamento, toda a perseguição contra a igreja vem dos judeus. Os judeus começaram a inspirar maldade contra a igreja. Perceba, irmãos. Teve fariseu que jejuou para Jesus morrer. 40 dias para Jesus morrer. Jejuaram.
Vamos fazer um jejum de 40 dias e ele vai descer à sepultura. E na morte dele, quem sabe Jesus na cruz e ele dizendo assim, ó, o jejum fez efeito. Né? Porque tem gente assim que quando vê você sofrendo, acha que foi a praga que ela lançou, mas não sabe ela que aquele sofrimento todo é Deus se aproximando de você, te dando mais espiritualidade, te tornando mais maduro. Jó teve que perder tudo que tinha para dizer, agora os meus olhos te vê. Depois da doença, depois das percas, depois das dores, depois da mulher desviada, depois dos amigos que abandonaram, ele disse, agora os meus olhos te vê. Sabe o que ele está dizendo? Ele não viu Deus, mas ele está dizendo, no dia que eu perdi todos os animais, eu não entendi, mas agora eu vejo Deus. No dia que a mulher falou, amaldiçoa teu Deus e morre, eu não entendi, mas agora eu vejo Deus. No dia que os meninos morreram, eu não entendi, mas agora eu vejo Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Quando eu faço você sofrer, eu estou me aproximando de você, para ensinar você a me ver também nos momentos difíceis. Tem gente que só quer ver Deus com porta aberta. Eita, é Deus purinho. Um detalhe importantíssimo dessa igreja: ela não orava para abençoar ninguém. O texto diz que eles vendiam suas propriedades. Quando eles viam alguém com fome, eles não se controlavam. Aquilo ali doía. Lembra de Jesus quando viu a viúva? E moveu-se de íntima compaixão. É sentir a mesma dor. Quando alguém tinha necessidade, ele dava um jeito de comprar comida para aquela pessoa e de tornar o dia daquela pessoa melhor. Tiago diz que se eu ver meu irmão com falta de pão e de roupa e disser para ele, vai em paz, Deus te abençoe, minha fé não serve de nada. Porque se o irmão chegou na minha casa com a barriga seca, as tripas grossas comendo as tripas finas, ele quer comida, aí eu digo assim, vamos orar por você para Deus lhe abençoar. Não. Como é que eu vou orar para Deus mandar comida para casa do irmão, sendo que eu posso partir meu quilo de arroz em 2? Agora o problema é que você tem medo de faltar. Quem tem medo de faltar não abençoa ninguém. Tem gente que tem roupa com etiqueta no guarda-roupa, mas não doa. Vou nem entrar aqui. Não, vou sair. Tem gente que é assim, abençoa o fulano, vou orar a Deus para saber se Deus quer que eu abençoe, porque vai que eu abençoe e eu entro na prova dele. E Deus lá de cima, meu. Agora chega um cara na tua porta e fala assim, Deus mandou te dar 10 mil reais. Não, peraí, irmão, vou orar para saber se esses 10 mil é de Deus. Você? Eu dizia logo, hein? É Deus purinho. Eu tava agora orando. Deus manda 10 mil, chegou, me dê. A gente ora para abençoar, mas não ora para ser abençoado. Então do jeito que você não ora para receber, não ore para doar. Se Deus tocou, entregue. Se Deus tocou no seu coração, mas vai que eu dei, a pessoa faça covardia depois. Ninguém abençoa ninguém assim não. Todo mundo que abençoa alguém pode preparar as costas. Não existe reciprocidade no evangelho. Não existe. Não dê nada a ninguém esperando a pessoa dizer, ah, minha irmã ali é uma benção, me abençoou. Se você não esperar nada, no dia que ela fizer uma covardia, nem dói. Você não fez para ela? Você fez para Jesus, por Jesus. Os judeus começam a se indignar com aquele avivamento todo. E o tempo era de política. E Herodes agiu na politicagem. Eles não gostam desse povo. Se eu maltratar esse povo, eles vão votar em mim. Precisamos saber quem é esse Herodes aqui. Tem pelo menos 4 Herodes na Bíblia, viu? Herodes o Grande, que foi o que mandou matar as crianças quando os magos disseram que nasceu o rei dos judeus. Morreu quando Jesus voltou. Herodes Antipas, que foi o que mandou arrancar a cabeça de João Batista, morreu também. E esse aqui é Agripa I, neto de Herodes o Grande, filho de Antipas. É ele. E ele vai dizer, vamos estender a mão para maltratar. Pega Tiago e pega Pedro. Pedro tu guarda para depois. Tiago arranca logo a cabeça agora para animar o povo. Colocaram Tiago, arrancaram a cabeça e o povo levantou as mãos. E Herodes disse, é aqui que eu vou entrar.
guarda Pedro, que depois da Páscoa a gente mata, senão vai ter tumulto. Nós temos aqui na prisão um pequeno êxodo, né? Era Páscoa também, quando Israel estava preso no Egito. E Pedro está preso, guardado para morrer. Tiago morreu. E o texto diz: e Herodes estendeu a mão para maltratar alguns da igreja. Não são todos, são alguns. A Bíblia diz que o Senhor vem buscar um povo, e esse povo está no meio de um povo. Herodes estendeu a mão para maltratar alguns que oram, alguns que ainda amam a palavra de Deus, alguns que ainda não perdem círculo de oração, alguns que ainda não perderam o costume de ler a Bíblia, alguns que ainda não perderam o costume de orar a Deus, alguns que ainda gostam de monte, alguns que ainda creem no batismo com o Espírito Santo. Não é alguns que dormem até tarde, não lê, não ora e não faz nada. Não é alguns que participam de culto, mas não se transforma. Não é alguns que estão anos na igreja, mas a língua ainda é a mesma. Não é alguns que não recebeu mudança de vida e de caráter. É alguns que estão na videira. É alguns que ainda estão entrelaçados com Jesus. Se esses alguns estão aqui, por favor, levante a sua mão direita, abra a sua boca e dê glória, e declare a Jesus: eu não sou todo mundo, eu sou alguns. Eu sou alguns. Eu sou esses alguns que Herodes quer matar. Eu sou esses alguns que o sistema quer calar. Eu sou esses alguns que a política quer criar leis para deter. Mas eu sou esses alguns que o Senhor manda anjo para livrar. Eu sou esses alguns que Deus acorda à meia-noite para orar. Eu sou esses alguns que posso não ter letra, posso não ter diploma, mas tenho comunhão com o dono da igreja. Eu sou esses alguns. Aleluia. Cadê o povo assembleano que dá glória a Deus? A Bíblia diz que Pedro está preso, e eu acho lindo Pedro dormindo, algemado e dormindo. Vai morrer amanhã e está dormindo. Ele já sabe, Jesus tinha dito a ele como é que ele ia morrer. Ele está tranquilo. No dia até ele falou: e João, vai morrer também? Aí o Senhor: se eu quiser que ele fique vivo até eu chegar, o que tu tem a ver com isso? Mas Pedro dormia por essa razão, e também porque o texto diz no verso 5 que a igreja fazia oração a Deus sem cessar. Herodes pegou Pedro e a igreja se reuniu e orou até Deus soltar. Não teve pausa para canja, não teve intervalo para o café, sem cessar. A igreja orou até Deus soltar Pedro. Solta, solta, solta. Não foi o círculo de oração que orou, não foi as irmãs do conjunto que oraram, não foi os jovens, o grupo de intercessão da igreja. Foi a igreja que orou. Quando a igreja se junta no mesmo propósito, milagres extraordinários acontecem. Sabe o que é que está faltando para a gente começar a ver milagre na igreja? A igreja se unir de novo. Mas quando o pastor diz: venha por favor, falta 15. Gente adoece, gente fica com dor nas costas. Você tem que ser mais forte que a sua melhor desculpa, viu, irmão? Porque enquanto você está com uma dorzinha na perna em casa, tem paralítico na igreja querendo andar. Enquanto você está em casa com a dorzinha de cabeça, tomando Dorflex, tem gente com tumor no cérebro na igreja querendo que Deus cure. Não há razões para você não vir e não estar. Deus quer você aqui independente das circunstâncias. E há alguém no meio da multidão que fica murmurando em espírito e dizendo: Deus não quer isso não, isso é conversa. Deus quer isso sim. Ele quer passo de fé. Ele quer ver você mostrar fé, parar de rasgar veste e começar a rasgar coração. É isso que Deus quer. Irmão, fé. Fé não é para quem tem ética, não. Fé é para doido. Nós temos em Efésios capítulo 2, versículo 8, a fé salvífica.
Nós temos em Gálatas 5, verso 28, a fé como fruto do Espírito. E nós temos em 1 Coríntios 2, verso 9, a fé como dom espiritual. Essa é a fé sobrenatural. É a fé que faz a gente crer no que ninguém crê. É a fé de Hebreus 11, verso 6. Sem ela é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é poderoso para fazer. Essa igreja está unida nesse propósito, com a fé sobrenatural ativada, e dizendo: envia o anjo lá agora, Senhor. Isso, abre a porta, Senhor. Um dia eu exerci essa fé, quando eu era mais crente, eu me lembro. Eu fui no Planalto Ayrton Senna orar por uma mulher chamada Aurilene. O marido dela tinha sido preso, ele trabalha vendendo moto. E ele comprou uma moto roubada, vendeu, a polícia prendeu ele. A gente estava em oração na casa dela. E eu orando desse jeito: isso, Senhor, vai lá, manda um anjo agora, envia lá. Isso, abre a cela agora, Senhor. Isso, manda buscar ele na cela. E a gente orando, de repente ali, no meio da oração, o telefone dela toca: ei, vem buscar ele, saiu. A minha esposa lá, ela pulou no meu cangote, me abraçou: ai, pastor, minha esposa correu, deixou a oração e foi buscar o vaso. A igreja está desse jeito, envia um anjo lá. Sem cessar, irmão, sem cessar. Ó, tem coisa aí que você está doido para receber, doido que aconteça. O problema é que você está cessando. Tem hora que você está ali com todo o gás, de repente você começa a parar. Aí você diminui. Tem dia que você não vai, tem dia que você não clama. Você quer ficar chateadinho porque Deus não está respondendo. Quer ficar com biquinho porque Deus não está falando. Aí eu não vou orar mais não. Se tu orando, Deus não está fazendo, imagina se parar. É preciso que seja sem cessar. Quer guerrear sem cessar. O diabo vai agir nas brechas. Se tu parar, ele entra. A igreja se trancou na casa de Maria, mãe de João Marcos, e orou. E o anjo desceu lá, viu? Era por isso que Pedro estava tranquilo. Porque aquela energia espiritual, Douglas, ia em direção ao coração de Pedro e o acalentava. Pedro dormindo, de repente alguém desce na cela e fala: levanta. Quando disse levanta, a algema caiu. Não teve espada de fogo, não teve chave. Anjo não pegou a corrente. Ele disse a Pedro: levanta. E a corrente caiu. Em nenhum momento o anjo falou com o soldado, falou com cadeado, falou com corrente, o anjo não falou com nada, falou com Pedro: levanta. Quando ele disse levanta a algema, quem é a algema que vai ficar segurando os punhos de quem Deus mandou levantar? Se Deus está mandando um homem levantar, eu que não vou segurar. Caiu. Aquele que Deus levanta, ai de quem tenta segurar, irmão. Ai de quem tenta prender. Tem gente que tem a síndrome daquele moço, servo de Davi, servo de Saul. Me lembra o nome dele? Ziba, é? Ziba. Mandou Mefibosete lá para Lodebar. Porque se não tivesse nenhum filho, aí ele herdava tudo, que ele é o servo, né? Um dia Davi perguntou: tem alguém? Aí ele foi dizer: tem um. A todo momento ele sabia onde o menino estava, mas nunca disse. Nunca falou, ficou calado. Por quê? Porque as terras de Saul estavam tudo com ele. Lembra de Abraão, capítulo 15 do Gênesis? O único herdeiro da minha casa é Damasceno, Eliezer. Porque quando o senhor da casa morria e não deixava filho, o servo herdava tudo. Aí estava rico, cheio de 15 filhos, uma casa farta, herdando tudo de Saul. Vou falar que ele está vivo para quê? Se Mefibosete chegar, eu tenho que devolver, e ainda vou voltar a ser servo. Ficou calado a vida inteira. Só disse porque Davi perguntou. Pode tentar esconder o quanto quiser, Deus vai chamar pelo nome. E quando Deus chamou, quem escondeu vai ter que ir lá buscar. Aleluia. Quem está tentando esconder vai ter que ir buscar, porque Deus vai chamar pelo nome, querido. E vai ter que devolver, viu?
Vai lá, levanta. E Pedro levantou. Irmão, a todo momento Pedro não entendeu nada. Para Pedro aquilo era uma visão. Os soldados dormiram em pé, de olho aberto, como mortos. Lembra quando você acorda de manhãzinha, toma café e fica mordendo o pão? Os soldados daquele jeito. E Pedro saiu, passou uma, passou duas. Chegaram na frente do portão de ferro. Portão que era necessário juntas de boi para abrir. Era uma prisão de segurança máxima, porque Herodes sabia que Pedro já tinha saído de uma prisão antes. Então ele botou Pedro numa de segurança máxima. Um homem que carrega uma Bíblia. O homem que carrega a palavra está numa prisão de segurança máxima. E Barrabás não estava. E Pedro passando, e quando chega no portão, diga para o seu irmão, o portão de ferro se abriu só. Entende? Não houve ordem para nada abrir, para nada quebrar, para nada cair. As coisas foram abrindo e caindo sozinha. Quando Pedro chega lá fora, ele entendeu. Por que Pedro só acordou lá fora? Você sabe quem é Pedro, né, irmão? Se é o Senhor, manda eu ir, venha. Ele foi andando sobre as águas. Daqui a pouco estava, me salva, me salva. Puxou a espada, cortou a orelha de um soldado. Não, o senhor não vai morrer não. Para trás de mim, Satanás. Que é isso? Você me chamando de Satanás? Você sabe que Pedro gostava de falar. Se ele fica lúcido naquela libertação, ele ia ficar falando o caminho inteiro, questionando o anjo, querendo saber o nome dele, que nem todo mundo. Deus está trabalhando na vida de pessoas assim, deixando elas sem entender nada, sem compreender nada, sem ver nada, sem ter entendimento de coisa alguma. E quando menos esperar, vai ter recebido o que esperou de Deus. Tu está gritando para os quatro ventos, Deus não me ama não. E Deus trabalhando na tua vida. Deus não me quer, Deus não vai me dar. E Deus trabalhando e fazendo de tudo para que você receba. Quando você menos esperar, vai estar nas tuas mãos aquilo pelo que você ora, pelo que você espera, aquilo que você quer. Deus está trabalhando arduamente para te entregar. Mas é preciso que você creia. E aí, irmão, caminho para encerrar, pastor. Quando Pedro sai da prisão, ele vai direto para a casa de Maria. Quem disse a Pedro? Foi o anjo, foi? Vai para Maria que o povo está orando lá por ti. Ninguém fez uma ligação para um telefone contrabandeado para a prisão. Ninguém ligou para um telefone que Pedro tinha na prisão. Ninguém mandou carta, nem disse nada. O Espírito conduziu Pedro para o lugar onde o povo orava por ele. Por quê? Porque Deus costuma mandar, enviar para o lugar onde oramos aquilo pelo que oramos. Isso é fato, que não precisamos sair do lugar quando oramos. Tudo pelo que eu oro vem para o lugar aonde estou orando. Aquele por quem você ora vai vir para o lugar onde você está orando. Aquela por quem você ora vai estar no lugar onde você orou. Deus está dizendo para alguém que já levantou a mão aqui dentro: eu vou trazer para o lugar onde você ora aquilo pelo que você ora. Talvez ele disse: não tem quem faça eu ir, vai estar aqui. Talvez ela disse: eu não vou e não adianta insistir, vai estar aqui. Pessoas que você jamais imaginou que estaria aqui, vai estar. Porque Deus costuma enviar para o lugar onde você ora aquilo pelo que você ora. Ei, Jonas orando dentro do peixe, nem sabia. Quando se deu conta, estava na praia já. Ele orou na profundeza, e quando terminou de orar, já estava na terra. É Deus dizendo: tu nem está sabendo, nem está vendo, mas enquanto tu ora no ventre do peixe, eu estou assim, ó. Estou levando o peixe, estou conduzindo o peixe, e estou levando você para onde você precisa estar. E estou trazendo para onde você ora aquilo pelo que você ora. Pedro vai bater na porta.
O povo de joelhos, chorando e orando, e Pedro bateu na porta. Porta de madeira. Porta de... Lembra do portão de ferro? O portão de ferro abriu só. E o de madeira? O portão de ferro abriu sozinho, mas o de madeira tem que bater, né? O portão de Herodes eu abro, Pedro. Agora o da irmã aí, é ela que abre. O portão de quem tentou te fazer o mal eu abro, Pedro. Mas o portão de quem está fazendo o bem, aí é ele que tem que abrir. Tem vezes que Deus vai abrir portão de ferro pra gente, mas vai ter horas que portão de madeira a gente vai ter que bater, viu, irmão? Tem hora que Deus vai fazer coisas que vai abrir portão de ferro pra gente, mas vai ter horas que um portão de madeira vai nos desafiar. E isso faz a gente questionar: que é isso? Eu venci um portão de ferro e um de madeira, agora estou tendo que bater. Talvez está nessa fase, venceu portões de ferro e agora está lidando com portões de madeira. Existem portas que Deus vai abrir, e existem portas que Deus vai deixar pessoas abrir para você. Portas que Deus abre, você não precisa dizer nada, pedir, fazer nada. Deus vai abrir. Agora, portas que Deus não abre, pessoas abrem, precisa se humilhar. Tem que bater, tem que pedir, tem que esperar. Não adianta querer arrombar a porta que Deus não quer abrir. O Senhor fechou uma porta para Paulo e falou: não, você não vai para lá não, você vai para cá. Tem gente que é assim, arromba portas que Deus fechou. Não entre em portas que Deus fechou. Tem portas que pessoas que vão abrir e Deus vai deixar. E tem gente que Deus não vai obrigar a abrir porta para você. Pedro bateu. De repente uma menina levanta, a serva da casa, Rode. Todo pregador que prega esse texto aqui, eu já vi uns 4 pregando e dizendo que Rode aqui é a Rosa de Saron e é Jesus, né? Quem já ouviu alguém dizendo isso? Rode significa rosa, né? A Rosa de Saron, a Rosa de Saron é Cristo. Hino da harpa, irmão, é espiritual, sim ou não? Mas não é Bíblia, viu? Não é Bíblia. Nós vamos lembrar que os homens que escreveram esses hinos eram muito inspirados por Deus, tinham muita comunhão com Deus, mas eram homens muitas vezes leigos. E escreveram isso aqui com o coração movido espiritualmente por Deus. Se nós olharmos para Cantares de Salomão, capítulo de número 1, capítulo de número 2, a gente vai ver aqui em Cantares nós temos uma tipologia de Cristo e a igreja. Salomão representa Cristo e Sulamita a igreja. Salomão fala, Sulamita responde. Ele lança uma palavra de carícia, ela responde com outra palavra. No capítulo 2, verso 1, ela diz: eu sou a rosa de Saron e o lírio dos vales. Aí o amado diz: como o lírio dos vales e a rosa de Saron, assim é a minha esposa entre as donzelas. Então, se ela é a igreja e ela é a rosa de Saron, então Rode não é Cristo. Rode é um prototipo da igreja. E Pedro, que está na porta, é um tipo de Cristo. Olha o que ele diz para Laodiceia: eu estou à porta aí. Pode correr aqui, pastor? Vou correr. Quando ele bateu na porta, a igreja ouviu. Sim ou não? Ouviu na hora. E quando a igreja ouviu, ela correu para a porta. Cantares de Salomão 4, verso 4. O meu amado bateu na porta e o meu coração se estremeceu. Ele botou a mão na fechadura e o meu dedo derramou mirra. Então, Pedro, quando bateu, é um prototipo de Cristo batendo na porta. E Rode é um prototipo da igreja que correu. E quando ouviu a voz, reconhecendo a voz, João capítulo de número 10, as ovelhas conhecem a minha voz e vêm. Rode é um prototipo da igreja, ó. E ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria. Igreja, quando escuta a voz do Senhor, se alegra. Eu fico assim, às vezes, estarrecido com gente que se diz ser igreja, mas pula quando alguém diz: tem um anjo aqui, dá mortal, planta bananeira. Mas quando fala que Jesus está aqui, o máximo que faz é dizer aleluia.
Quando o dono da igreja chega, o coração tem que ser tomado de alegria. Cadê você? Cadê você? Cadê o povo da Assembleia de Deus que vai abrir a boca para adorar? Faça barulho, porque é aniversário de 13 anos e o dono da casa chegou. Oh, meu Deus do céu. Isso aquela mandará. É tudo te parar de sério. 3 minutos, você terá mais. Eu sinto a presença poderosa dele aqui. Há uma graça de Deus descendo na igreja. E só os espirituais levantam as mãos lá em cima, abre a boca e começa a adorar. Vai. Cadê? O noivo está batendo a porta e só quem conhece a voz dele vai abrir. Abre a porta, vai. Abre a porta, vai. Abre a porta, vai. Abre a porta. Abre a porta. Cadê você que vai abrir a boca para adorar? Cadê a igreja restaurando vidas para Cristo? Abre a boca, vai. Vai. Eu gosto de igreja que sente a presença de Deus na palavra. É na palavra. Ninguém está enfeitando nada. É a Bíblia que está fazendo. É a palavra. Só quem está sentindo a palavra. Só quem está sentindo a palavra queimar. Ula paraia. Chama. Só que me sorre. Prime-te por você. Cadê trebacia? Ei, promoto que mante. Bem minuto. Seberaga. Ei, choqueiro. Choqueiro. Aonde está o povo mais alegre da terra? Cadê você? Cadê você que vai dizer alguma coisa para Jesus aqui? Oh, meu Deus do céu, que presença maravilhosa, meu pastor. Eu estou sentindo a graça do Rio. Pentecostal, cadê? Oh, meu Deus do céu. Segura, baixinho. Olha para mim que eu vou encerrar. Amantera mandara machura camandara bas. Sorry, papa poche me comoça. Ei, se me buche, eu rasgo o céu e me mamaceta. Mama começa uma boróbia. É pra cá, moça, tem que meter uma bocha. Há uma glória, há uma presença descendo aqui. E eu sei que tu tá ligado na videira. Hoje é noite de Deus sacudir tua vida. Ele está batendo na porta. Olha para mim. É bom pregar em igreja que o povo gosta de palavra. Ei! Não precisa orar mais. Pedro está na porta. Alguém levantou, olhou para ela, irmã, e falou assim: ó, tá fora de ti, é? Tá doida? Tu tá doida, mulher?
Só a igreja sabe o que é ouvir isso, viu? Só quem é igreja sabe o que é ouvir isso. E de dentro de casa às vezes. Jesus está voltando, tá doido. O céu está se abrindo, tá doido. Jesus falou comigo, tá doido. Deus me deu uma visão, tá doido. Só quem é igreja sabe o que é dizer. Ele está na porta e alguém dizer, tá doido. Tô doido mesmo. Vou te amarrar na camisa de força. Amarre e bote Jesus junto comigo. Vou jogar você no manicômio. Bote eu e Jesus lá dentro. Porque eu tô doido mesmo. Mas tô doido pela presença de Deus. O texto diz que quando chamaram ela de doida, ela continuou a dizer, é Pedro, tenho certeza, eu conheço a voz. Sabe o que é que vão tentar? Desmotivar você, dizendo para você que a voz que fala com você não é a dele. Mas quem conhece a voz dele não cai em contradição. Eu sei quem é. Eu conheço a voz do meu Jesus. Eu sei quando ele fala comigo. Eu sei. Eu sei que é ele, meu filho. Eu conheço essa voz. Oh, meu Deus do céu. Oh, Jesus. E alguém disse assim, ó, ei, não, Rod. Para, Rod. É um anjo. É o anjo dele. Como é que pode, irmão? A igreja orando e não acredita que Deus vai fazer. Vai fazer não. Já fez. Ei, é porque assusta mesmo as coisas que Deus faz, viu, irmão? Vai ser tão extraordinário que é você orando aqui e aquilo pelo que você ora entrando pela porta. Vai ser tão extraordinário que é você orando aqui e o que você pediu chegando na porta. Vai ser tão extraordinário que até você vai duvidar. Eles disseram para Rod, para, Rod, é o anjo dele. E ela continuou dizendo, eu conheço essa voz. Essa voz aí é de Jesus. Eita, meu Deus do céu. O portãozinho de madeira está balançando e alguém está gritando, abre aqui. Lembra do Salmo de número 24? Lá está escrito, João no capítulo 5 de Apocalipse. Ele chegou no céu e começou a olhar e viu Deus sentado no trono com um livro na mão. E não havia ninguém no céu que fosse digno de abrir aquele livro. Ele foi até os anjos e falou, vocês podem abrir? E os anjos disseram, não, nós não somos dignos. Foi aos serafins e disse, vocês podem abrir? E os serafins disseram, nós não podemos, não somos dignos. Foi aos querubins e os querubins disseram, nós não podemos abrir. Foi aos anciões, eles jogaram as coroas no chão e disseram, nós não podemos abrir. A Bíblia diz que João começou a chorar, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e desatar o selo. Mas de repente, um anjo forte e poderoso deu um grito, ei, tem uma luz brilhando atrás da porta. De quem é essa luz? Quem é esse Rei da Glória? Jesus, o Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Cadê você que vai abrir a boca? Cadê você? Cadê você que vai abrir a boca para adorar? Ele é o Rei da Glória. Quem está sentindo? Quem está sentindo? Quem está sentindo essa presença? Vai! Eu vou deixar da glória. Sinta a presença dele, vai! É noite de você saber que ele está na porta. Eita, Jesus! Eita, mandarabassandará. Eita, manacamassura, mandarabassandará. A luz brilhou. Todo mundo viu aquela luz atrás do portão. De repente ouviram só a voz, irmã. Ei,
erguei as vossas cabeças, ó portais. Levantem as cabeças, ó portais eternos. Aí o anjo disse: para que entre o Rei da Glória. E alguém disse: mas quem é esse Rei da Glória? O próprio anjo respondeu: é o Senhor, forte na batalha. Ele é o Rei da Glória. Sabe o que é que me surpreende no texto? É que pela primeira vez na Bíblia, um homem vai entrar na sala do trono de Deus sem ser chamado. Jesus, o homem, pela primeira vez a sala do trono de Deus recebe um homem. Jesus glorificado vai até onde Deus está e pega o livro da mão. Ei, lembra de Esther? Eu não posso entrar, Mardoqueu. Eu só posso entrar se ele apontar o cedro. Se ele não apontar o cetro, eu não posso entrar. Para Jesus entrar, o rei tinha que fazer assim, ó. Ele entrou sem Deus apontar o cetro. Por quê? Alguém disse: porque ele foi morto e ressuscitou, e com o sangue dele ele comprou para Deus. Quem? Todos os que pertencem à tribo, língua, nação. Alguém disse: ei, agora eu sei que os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de Jesus Cristo. E alguém disse: agora ele reinará para todo sempre. E aí os 24 anciões caíram prostrados sobre os seus rostos e começaram a adorá-lo em espírito e em verdade. E naquele dia João viu muitas portas sendo abertas no céu, e uma multidão que não se podia contar entrava pelas portas. Ei, levanta as duas mãos lá em cima, eu vou encerrar. Ele está chegando, ele está vindo, ele está vindo, ele já bate na porta. Eu já ouço o som do meu amado, eu já escuto ele bater, eu já ouço a sua voz, eu já ouço, eu já ouço, eu já ouço. Quem mais escuta? Quem mais está ouvindo? Deixa eu ver quem mais está ouvindo. Ele já está com a mão no trinco da porta. Vai, deixa eu ver quem está ouvindo. Eu já sinto a glória dele.